tem o seguinte conteúdo. Um juiz assessor do Alexandre de Moraes mandando mensagem para o TSE, para um funcionário do TSE, e pedindo alguns relatórios. E, acima de tudo, orientando a confecção de alguns relatórios, que depois seriam usados por ele próprio no STF contra pessoas investigadas, contra bolsonaristas. Ele solicita, através do juiz auxiliar dele, o relatório lá do TSE, que ajusta e devolve o relatório para ele, e depois ele determina algumas ações contra os investigados e toma como base esses relatórios que ele próprio pediu. Então, o que está sendo discutido hoje? A falta de formalidade, a falta de independência, não entre os poderes, mas entre os órgãos. Um pedido que seria feito na camaradagem. Depois dessa divulgação, lá em Brasília, o Eduardo Bolsonaro e outros políticos se manifestaram. E dá para você imaginar a reação do Eduardo Bolsonaro, que é um dos alvos de algumas investigações conduzidas pelo próprio Alexandre de Moraes. Dá para você imaginar a reação do Eduardo Bolsonaro e outros agentes públicos lá de Brasília. Nós temos aqui já a resposta do Alexandre de Moraes, mas eu acho válido a gente começar pelo começo. Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos colocar o áudio novamente, que é a divulgação da Folha de São Paulo, que é a origem da manifestação do Eduardo Bolsonaro, que nós também já separamos um trecho, e depois, para fechar, pelo menos nesse momento aqui, a explicação do Alexandre de Moraes. Digo nesse momento porque daqui a pouco no Jornal da Band, é claro, que vocês vão entrar nesse assunto um pouco mais a fundo. Você que tiver a oportunidade de permanecer conosco aqui na tela da Band. Primeiramente, o áudio que foi divulgado. Pode colocar. Quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. O juiz auxiliar do Alexandre de Moraes previu essa reação que aconteceu após essa divulgação. E reação também lá na Câmara dos Deputados, representada pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Pode colocar, por favor. Na democracia relativa, eles expuseram a foto do delegado federal Fábio Chor, que hoje está na rua. Esse sim, um verdadeiro cachorrinho de Alexandre de Moraes. Talvez eu utilize aqui o argumento errado, o adjetivo errado. Porque cachorro, ele é leal ao seu dono, porque ele tem uma relação de amizade. Quem faz as coisas por poder e por dinheiro merece ser chamado de do Alexandre de Moraes. Do Alexandre de Moraes. O senhor é um covarde, senhor delegado Chor. O que adianta a gente ter 1 milhão de votos na rua, 100 mil, 200 mil? Aí o cara do outro lado da rua aqui pega a caneta e fala, a lei que vocês aprovaram não serve, Paulo Bilinski, porque é contra a Constituição. Estão lá dando declaração, falando que se esse Congresso aprovar uma anistia, eles vão fazer a revisão constitucional. Agora, Alexandre de Moraes não precisa sequer fazer conluio, porque ele é o dono de um destacamento da Polícia Federal, tal qual o Hitler tinha Stasi. Estão prendendo, qual é a próxima que vem aí? É um paredão, é um tiro na cabeça? Para vocês, prezados colegas federais, dizerem que estavam cumprindo ordens? Quem estuda história sabe. Quando teve, depois da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg, os nazistas falavam isso, eu estava apenas cumprindo ordens, e não foram aliviados, tá? Vou lembrar vocês, quando a casa de Alexandre de Moraes cair, vocês virão todos a reboque. Inevitavelmente, houve uma discussão hoje em Brasília de que um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes seria feito. E para você empichar
um ministro do STF, esse processo de impeachment ele tem que ser conduzido, iniciado e conduzido pelo Senado Federal. Só que quem decide pautar ou não, colocar na discussão ou não um processo, um pedido como esse, é o presidente da Casa. O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, presidente do Congresso, diz que nesse momento não pautará qualquer pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. E agora há pouco nós tivemos acesso à manifestação, à explicação do próprio ministro Alexandre de Moraes. E já está separada no ponto aqui para você acompanhá-la. Nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes, aqui principalmente o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news, e o inquérito 4878, também denominado pela mídia como inquérito das milícias digitais. Esses inquéritos apuravam, como apuram, diversas condutas, as investigações realizadas pela Polícia Federal, as requisições feitas e o acompanhamento pela Procuradoria-Geral da República. E no curso desses inquéritos e das petições em anexo, outras investigações conexas a esses inquéritos, várias vezes surgia que aqueles investigados estavam reiterando as condutas ilícitas realizadas nas redes sociais. Seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios.